aula de pastoral. Continuar na sequência aí, aulas de pastoral, você é nosso médio, hein? Nós estamos na matéria. Então, essa já é a nossa aula, a quarta, e esta é a nossa quinta aula de sequência. Se você não assistiu às outras, no canal, possa participar dos nossos cursos, que é disponível tanto como pela nossa plataforma de nosso site. Está participando, né, do curso que nós oferecemos para você. Que Deus abençoe. Sou o pastor Gilmar, eu sou diretor da Faculdade de Ensino Lógico CETAD, e nós estamos aí em mais uma aula. Deixa eu melhorar aqui o áudio, acredito que agora deu uma melhorada. E nós estamos aí nestas aulas com você, meu irmão. Muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de eu entrar na aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, acesse o nosso canal, se inscreva, tá? Se torne membro do canal, se torne inscrito do canal, participe do nosso canal, que Deus vai te abençoar grandemente. Eu tenho certeza disso. O nosso trabalho é um trabalho totalmente cristão, sem viés e ideologia que foge dos preceitos bíblicos. A nossa teologia é uma teologia sistemática, bíblica e aplicada através de uma interpretação literal, acompanhada de interpretação espiritual para o crescimento da sua vida cristã. Então, nossa teologia é muito sadia. Faço parte da Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus, agora aqui, Ministério de Paulínia, aonde estamos congregando. Muito bem. A matéria que nós vamos dar sequência é psicologia pastoral. Então, vamos para mais uma aula aí? Caneta na mão, caderno de anotação, Bíblia, e vamos então aí para mais uma aula de psicologia pastoral, tá? Nós vamos falar hoje, nesta matéria, nós vamos falar sobre temperamentos. Na aula passada, nós falamos acerca dos temperamentos e vamos dar sequência nesta aula, continuando falando aí dos temperamentos, tá? Esta aula vai ser dedicada apenas ao temperamento sanguíneo. Já tem alguns alunos que estão conosco. Rubervaldo Soares, seja bem-vindo, meu amado irmão. Está conosco nesta noite, assistindo aqui na cidade de Santarém, no Pará. Estudar teologia é bom mesmo. Deus abençoe o nosso irmão que está aí conosco também, assistindo ao vivo. Também o nosso irmão Vilmar de Lima da Silva. Deus abençoe o nosso irmão, a paz do Senhor. Está conosco aí ao vivo, acompanhando aí as nossas aulas, né? Que Deus abençoe grandemente. Então, vamos dar sequência. Eu estou só aumentando aqui para mim ver os comentários corretamente, quando os irmãos aí citarem o comentário. Tá? Então, Deus abençoe a todos e vamos dar início aí à nossa aula. Então, para esta aula, Bíblia na mão, caderno de anotações, e nós vamos aí falar então dos temperamentos. Então, a psicologia pastoral, né, nós temos dito nas demais aulas que todo líder, todo pastor, queira ou não queira, ele acaba sendo aí meio que um psicólogo, né? Ele acaba sendo um psicólogo, porque ele atende aos irmãos, ele sempre está presente aí na vida da igreja, os membros. Então, todo líder, seja você líder de grupo de irmãs, de mocidade, pastor, presbítero, evangelista, missionário, sempre você vai ter que entender as bases, o princípio dentro da psicologia cristã,
e também um pouco da psicologia moderna, para você entender as nuances que o indivíduo acaba passando através dos sentimentos, através da sua alma, e é isso que nós estamos falando. Então, nós demos na aula passada uma introdução aos temperamentos, foi apenas uma introdução aos temperamentos. Agora, nesta aula, nós vamos falar do temperamento sanguíneo. Nós já aprendemos que, segundo os estudos da natureza humana, todo ser humano possui 4 temperamentos distintos, né? Ele possui os 4 temperamentos distintos. E que um temperamento acaba aflorando mais do que o outro. Sendo assim, ele tem tendência a algumas atitudes que o próprio temperamento proporciona ao indivíduo. Então, nós temos aí o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Então, nós vamos aí falar do indivíduo sanguíneo. Estamos aí na nossa tela, né, a nossa TV virtual, e vamos então dar início aqui ao sanguíneo, tá? Qualidades que são destacadas no indivíduo que se sobressai, né, na sua vida o temperamento sanguíneo. Perceba que nós estamos falando do indivíduo que ele tem a probabilidade do temperamento sanguíneo maior na vida dele, né? Já disse que todos nós temos os 4, porém o sanguíneo é aquele que mais aparenta. Como é isso, pastor? Ó, nós já vimos na aula passada que todos, mas todos, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui a amarela, né? Todos possuem, ó, 4 temperamentos, né? Que estão aí divididos. Então, nós temos aqui, ó, os 4 temperamentos, beleza? Então, nós temos aqui o sanguíneo, ó, vamos pôr aqui um S, que é o S do sanguíneo. Deixa eu aumentar mais aqui. Então, deixa eu voltar aqui para trás e deixa eu colocar aqui, ó, sanguíneo, tá? Temos aqui o colérico, depois nós temos o melancólico e nós temos aí o fleumático. Então, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Sanguíneo e colérico são extrovertidos, então nós temos aqui, tá? Temos aqui, ó, a qualidade dos extrovertidos. Vamos colocar aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, os extrovertidos, ok? Os extrovertidos. E aí nós temos aqui embaixo os introvertidos, tá? Nós já vimos isso, apenas lembrando, ó, temos os introvertidos, ó, pronto. E temos aqui os introvertidos. Então, os extrovertidos, a própria palavra já diz, extrovertidos, é aqueles que o seu temperamento se sobressai de maneira tal que ele é visualizado, ele é visto, ele se aparece, ele não tem vergonha, ele põe para fora, né? E temos aí as 2 classes de temperamentos introvertidos, que é mais o intra, é para dentro, né? Aquele que muitas das vezes esconde seus sentimentos, ele não deixa transparecer, tá? Então nós vamos falar hoje do sanguíneo, só para nós entrarmos aqui e você entender do que nós estamos falando, tá bom? Então nós vamos falar hoje do sanguíneo. Deus abençoe, Carla, paz do Senhor, continue conosco aí. Então nós vamos falar do temperamento sanguíneo, o extrovertido sanguíneo. O extrovertido sanguíneo, ele também possui qualidades, tá? Ele possui as suas qualidades. E nós temos aqui, ó, ele é comunicativo, tá? Ele é comunicativo, muito comunicativo. Então temos aí, ó, comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, né? Normalmente o temperamento sanguíneo é aquela pessoa que ela é muito simpática,
Olha aí, ó, bom companheiro, compreensivo e muito crédulo. Ele deposita muita confiança em suas convicções. Ele é muito crédulo, ele acredita, ele é aquela pessoa que ele se entrega mesmo às questões que ele acha correta, tá bom? Esse é o temperamento, são as qualidades do temperamento do sanguíneo. Perceba que ele possui muitas qualidades aí excelentes. E tem também os defeitos, também não é só qualidade, mas ele também possui aí alguns defeitos. E nós temos aqui, olha, defeito, olha, fraco de ânimo, o seu ânimo não é tão forte, né? Tem vezes que o seu ânimo aí está muito enfraquecido, ele é volúvel, né? O temperamento sanguíneo, a pessoa que tem esse temperamento, ele é volúvel, ou seja, muda de repente, né? Muda de repente, é indisciplinado, esses são os defeitos que o temperamento traz quando a pessoa ela é descontrolada, ou seja, quando ela não tem o controle do Espírito Santo. Ó. Impulsivo, ele é também inseguro, às vezes ele parte mais para insegurança, ele se torna egocêntrico, o seu ego acaba sendo o centro de tudo para ele. Ó. Barulhento, esse barulhento, esse defeito nós vemos muito, né? O sanguíneo, ele não se preocupa com aquilo que está ao seu redor, e ele é muito barulhento, escandaloso. Olha, exagerado, mas também se a coisa apertar, ele é medroso. Né? Na mesma hora que o sanguíneo é aquela pessoa companheiro, comunicativo, que tem aquela qualidade de compreensivo, entusiasta, né? Crédulo, bom companheiro, mas ele também é medroso em algumas situações. Né? Em algumas situações, ele demonstra o seu medo e isso às vezes faz com que o sanguíneo recue de algumas situações. Vamos continuar vendo aqui. Qual é o maior defeito do sanguíneo? Anota aí. Tá? Anota aí, o seu maior defeito, ó. Ele fala sem pensar. Por que eu estou dizendo? Porque esse falar sem pensar é o ponto que mais você vai perceber na pessoa que tem em si o temperamento que mais sobressai, que é o sanguíneo. Você já vai dizer, não, esse camarada é sanguíneo. E quando você define como é o temperamento dominante no sentimento e na vida da pessoa, você então sabe qual o caminho que você deve tomar para ajudá-lo a ter um domínio próprio, um controle do espírito, a contornar, muitas das vezes, esse defeito de falar sem pensar que ele precisa ter o controle, tá? Então, quando você entende isso e você vai começar, depois destas aulas, você vai começar a detectar, né? Você vai começar a perceber, ou na igreja, ou nas reuniões, ou nos encontros, nos movimentos que você for participar, quando você estiver numa associação com pessoas, né, que você estiver numa confraternização, você vai observar a pessoa e vai começar a perceber, nossa, mas ela fala, ela não pensa no que fala, esse irmão, ele fala o que vem na cabeça e solta para fora, esse camarada, ele é sanguíneo, né? Ele é um pouco indisciplinado, inseguro, eu percebo que ele é egocêntrico demais, ele massageia muito o seu ego, ele quer o eu sou, o eu entendo, o eu posso, só eu estou certo, né? Então, você vai começar a perceber em algumas pessoas esses temperamentos. E aí, quando você vê essas atitudes, você vai entender, opa, ele é sanguíneo.
Então, quando você entende o que é o sanguíneo, você vai passar a entender o que precisa para que essa pessoa possa vencer esse defeito ou essa dificuldade, tá? E aí você vai começar a entender isto. A paz do Senhor, Santana de Parnaíba, olha aí, José Paim, Deus abençoe, glória a Deus, João, João da Cruz, Deus abençoe. Então, você já vai detectar, e para você guardar mais, guarde isso, fala sem pensar. Um dos maiores defeitos do sanguíneo que não, veja bem, nós estamos falando de alguém que ainda não é controlado, não é ainda disciplinado pelo Espírito Santo de Deus. Uma coisa é o temperamento sem a presença de Deus, outra coisa é o temperamento na presença de Deus. É necessário que todo cristão, que todo servo de Cristo que escolheu pelo Senhor, tomou a sua cruz para segui-lo, trabalhe naquilo que o atrapalha a servir a Deus. Nesse caso, nossos temperamentos. Existem momentos que eu posso deixar o temperamento dominante sanguíneo falar mais forte que eu. Existem momentos que eu preciso. Por quê? Porque o sanguíneo ele não tem vergonha. O sanguíneo ele não está preocupado com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas não vão dizer. Por isso ele fala sem pensar. Por isso ele tem esse ânimo aflorado. Né? Por isso que ele tem essa maneira explosiva de ser. Né? Essa maneira dinâmica, esforçada, e quer fazer, o negócio tem que ser para agora, é para já, vamos quebrar o muro? Já vamos, já pega a marreta, vai para cima. Se não segurar, ele quebra tijolo por tijolo, porque o negócio dele é o agora, ele não consegue esperar muito não, né? Então, quem tem esse temperamento, ele necessita da administração do Espírito Santo na sua vida. Então nós vamos ver isso dentro desta aula e vamos usar alguns personagens bíblicos de exemplo. Deus abençoe Alex Gonçalves, a paz do Senhor da Bahia, que Deus abençoe você aí. Tatiana Oliveira, paz do Senhor, Caraguatatuba, no litoral, Deus abençoe aí, Tatiana, que está conosco ao vivo nesta aula, nesta quinta aula de psicologia pastoral. Então vamos continuar aqui, né? O que mais nós podemos falar do sanguíneo, que fala sem pensar? Qual era o apóstolo que tinha esse temperamento aflorado? Pronto, tá aí o apóstolo Pedro, né? Pedro, ele tinha esse temperamento aflorado na sua vida. Talvez nós estamos agora aqui, você está assistindo esta aula e você já está imaginando aquele seu amigo, aquele seu irmão, aquela sua irmã, aquele que compartilha com você um culto de adoração, que compartilha uma comunhão. Você já vai dizer, olha, esse aí tá parecendo aquele meu amigo tal, ele tem esse temperamento aflorado, porque, volta a repetir, todo ser humano possui os 4 temperamentos ativos, mas como nós já vimos na aula passada, devido ao pecado, houve um descontrole, tanto nos sentidos, nos sentimentos, nos temperamentos, na personalidade, no caráter. Houve um descontrole e o diabo trabalha no descontrole. É aí que nós vemos que o salário do pecado é a morte. E aí o indivíduo, na antropologia, já aprendemos que ele recebeu a morte espiritual, a morte eterna e a morte física, né? Então, consequentemente, o pecado afasta de Deus e ele passa agora a vivenciar todas as articulações do pecado, da carne, e começa a agir pelos seus instintos. E quando os seus instintos estão descontrolados, o seu temperamento que o aflora vai então se destacar no seu caráter, na sua personalidade e no seu modus vivendi, na sua maneira de viver. Então perceba que o Pedro, ele era assim,
Nós vamos falar um pouco de Pedro aí, né? Mulheres conectadas, Deus abençoe, a paz do Senhor. Olha, glória a Deus, mulheres conectadas. Glória a Deus, gostei do nome aí. Deus abençoe. Também conosco o Edililson. Oi, irmão Edililson, Deus abençoe, a paz do Senhor. E aí as nossas mulheres conectadas do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a nossa irmã. Nós temos muitos alunos, né, do Rio de Janeiro aí, que estão conosco aí, e é uma benção. Então vamos lá. Vamos ver aqui então o sanguíneo. Ó, sanguíneo tem o sangue quente, tá? Vê aquelas pessoas, né? Eu tenho sangue quente. Se mexer comigo, vai ter resposta à altura. Então o sanguíneo ele tem o sangue quente. As falhas de Pedro estavam justamente nesse sangue quente, no calor do seu coração. Ele dizia que ia ser fiel a Deus, mas o seu temperamento, sem o devido controle espiritual, e isso não se adquire da noite para o dia, tá? Isso aí não se adquire da noite para o dia. O controle espiritual ele é adquirido numa vida com Cristo, numa vida com o Espírito. É necessário termos então aí uma vida alicerçada por Cristo e ir trabalhando. Isso é um processo de nós trabalharmos. Ora, se eu não trabalhar o meu temperamento também irá aparecer. E esse temperamento ele pode aparecer de uma maneira favorável ou de uma maneira contrária, né? Não tão favorável à vontade de Deus. Então nós temos que trabalhar nisso. Olha, ele exibia calor intensivamente em suas emoções e ação dinâmica. Então Pedro ele exibia, nós víamos que ele era acalorado justamente por causa da intensidade em que ele tratava as suas emoções e as suas ações, ou com Cristo, ou com os apóstolos, ou com o servo do sumo sacerdote, ou na oração, ou nos momentos. Então ele sempre aflorava isso, né? E nós vamos ver isso aí. Está conosco a irmã Cleonice, paz do Senhor, Deus abençoe. Miriam José, Deus abençoe. Então, olha, nós vamos ver isso aqui. Ninguém foi tão falante, tão vibrante, tão decisivo como Pedro. Esse é o temperamento sanguíneo. Então, perceba que o apóstolo Pedro, ele tinha isso, né? Ele era falante, era vibrante, era decidido. O sanguíneo tem essa maneira de agir. Então são maneiras de agir que você acaba detectando, vamos por assim, detectando a pessoa que tem o temperamento sanguíneo mais aflorado na sua vida. Tá? Hoje você vai começar, depois desta aula, a procurar os sanguíneos e dizer para ele o que eles precisam fazer para ter um controle desse seu temperamento para ter uma vida mais sadia diante de Cristo. Então vamos lá. Olha aí. Então vamos falar sobre impulsividade e reação rápida. Esse é o sanguíneo. É aquele que é impulsivo e tem uma ação rápida. Mateus capítulo 14, no versículo 28 e 29. Olha o que acontece. Pedro sai do barco e tenta andar sobre as águas em direção de Jesus, mostrando um entusiasmo impetuoso e uma reação rápida. Olha o sanguíneo, reação rápida. O sanguíneo ele não demora para reagir, ele tem uma reação muito rápida. Então, quando eles estavam passando aquela tempestade e Jesus vem e eles olham e dizem, olha, é um fantasma, e Jesus diz, não temais, sou eu, olha, sou eu, não temais. O que Pedro fala? Se é Jesus, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Olha aí o versículo. Respondendo, Pedro lhe disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha aí. Olha a questão do indivíduo sanguíneo.
Ele é impetuoso e tem uma reação, ó, uma reação rápida. Rápida. O momento ele já age. Não, se é o Senhor, manda-me ter contigo, que eu vou e tal. Vem. E o camarada já colocou o pezão na água, já pisou na água e começou a andar em direção a Jesus. Claro que ele não andou muito tempo. Por quê? Porque lembra que nós vimos que um dos defeitos do sanguíneo é ser medroso, é ter medo. E aí nós vamos ver no texto que se segue que quando Pedro, sentindo o vento forte, ele teve medo. Quando ele começou a perceber, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Por quê? Porque o sanguíneo, ele fala sem pensar. Por ele falar sem pensar, ele já... Não, eu vou ir ter com você por sobre as águas. Manda ir ter contigo. Então vem. Sabe aquele irmão da igreja que fala assim, não, eu vou, eu quero, eu tô aqui, conta comigo. Mas daqui a pouco, quando dá uma esfriada no sangue, quando ele percebe a situação, ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu não vou conseguir. Eu não tenho condições. Eu não posso fazer isso. Então, para que isso não ocorra, é necessário a atuação do Espírito Santo. Então, olha aí Pedrão. Pedrão pôs o pé na água, começou a andar e começou a afundar. E aí Jesus foi até ele, estendeu a mão e puxou a Pedro de volta para o barco. Todos, talvez, alguns falam, Pedro, tá vendo o que você fez aí? Que é isso, Pedro? Que é isso, Pedro? Olha o que você fez aí. Deus abençoe nosso irmão. Cadê aqui? Alex. Tem que amar a obra do Senhor para dispor, para ensinar a aula maravilhosa. Deus abençoe, amém. Deus abençoe. Alex Gonçalves, já dei um like. Opa! Deixa eu aproveitar aqui, irmãos. Dá um like aí. Dá um like aí nessa aula aí, tá? Deixa o seu like aí. Você que está assistindo, deixa o like na aula aí. Então veja bem, irmãos. Nós estamos falando aqui sobre o temperamento sanguíneo, tá? E para que você veja e entenda e perceba que esse indivíduo, ele precisa de um autocontrole, né? Você imagine se Pedro fosse dar seguimento à igreja após Jesus ascender aos céus, e se ele fosse prosseguir com a igreja sem receber o Espírito Santo? Pai Pedro acho que tinha cortado e metido a espada em muita gente, não é verdade? Mas olha aí. Então nós temos aí Pedrão. Em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19, nós temos a confissão de fé. Pedro é o primeiro a responder a Jesus quem ele é, revelando a sua prontidão para expressar e declarar a verdade de forma imediata. Outra passagem, outra atuação de Pedro, em que ele demonstra a sua impulsividade e a sua reação rápida. Vamos ver o texto? Vamos ver o texto aqui, olha. Mateus 16, do 13 ao 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que o povo diz que o Filho do Homem é? Aí eles responderam, uns dizem João, João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E outros, Jeremias e alguns profetas. Aí Jesus pergunta, mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Ah, irmão, aí lá vem Pedrão de novo. Olha lá, deixa eu até afastar um pouquinho aqui para você ver. Aí já vem Pedrão de novo. Olha aí no texto o que o Pedro diz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aí, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ver aqui esse texto, Marcos 16, Mateus, né? Deixa eu ver aqui.
Mateus 16, deixa eu colocar aí, Mateus 16, e o versículo 13 a seguir. Olha, eu vou ver a Bíblia aqui, tá? Então deixa eu pegar aqui, Mateus capítulo 16, 13 a seguir, tá? Olha, vamos ver isso aqui. Olha aqui, ó. Então nós temos aqui, olha aí, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Olha aí, versículo 14. Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Né? Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Olha o versículo 16. Respondendo Simão Pedro, né? Simão Petros, em grego, disse, Epo, né? Tu és o Cristo, o Christos, Uios Theos Zau. Olha aí. O Cristo, filho do Deus vivo. Eita, olha aí. Que revelação, irmãos. Pedro não esperou nem ninguém pensar em responder. Foi só Jesus falar o que você diz. Tu és o Cristo, filho de Deus. Né? O filho do Deus vivo. Olha que resposta espetacular. Agora, olha o que acontece aqui no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Olha aí. Bem-aventurado seja você, Simão Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Ele mostrou na sua mente quem eu sou e você pôde ver quem eu sou. Um elogio de Jesus para Pedro. Agora, olha aqui no versículo 18. Né? Jesus elogia Pedro, Pedro cheio ali do poder, cheio, aquele sanguíneo, impulsivo, bate pronto. Pá, o senhor é o Deus Todo-Poderoso, né? Aquela euforia. E no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, olha, e as portas do Hades, tá, não prevalecerão contra ela. Aqui, as portas do Hades, foi traduzida como inferno. Olha aí, tá vendo aqui, ó, inferno. Foi traduzido como inferno, mas nós vemos aqui, olha, no original é Hades, tá? Olha aí. No original é Hades, olha, tá escrito aqui no grego Hades. Então é as portas do Hades, né? Não prevalecerão contra ela. Aí, o que foi que acontece? Jesus continua, ó. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Olha Pedrão, irmãos, o que Jesus está falando de Pedrão, né? E o que desligares na terra será desligado no céu. Ó, começa no versículo 16, tá? 16, aí vem 17, 18, 19. Três versículos, tá? E aí no versículo 20, olha o que diz aqui. Então advertiu aos discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Olha aí. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Agora, olha no versículo 22. Olha, irmão. Jesus elogiou Pedro no versículo 19, né? Vem no versículo 20. Mas quando chega no versículo 22, olha o que Pedro diz. Olha, e Pedro, chamando
à parte, começou a reprová-lo. Olha o sanguíneo como fala sem pensar. Já falou sem pensar aquela hora, veio na cabeça, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus o elogia e agora aquele mesmo temperamento sem controle é aflorado novamente. Jesus está falando que é necessário ele morrer, ele padecer. Olha o que ele fala, olha o que Pedro fala no versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, olha, não é nem de mim. Ele reprova. Essa palavra aqui, reprová-lo, ó, ela no grego, olha o que significa essa palavra aqui, reprovar no grego. Tá vendo aqui, ó? Começou a reprová-lo, eptimão, né? Epitimão. Olha aqui, ó. Mostrar honra, aumentar o preço, julgar, outorgar, acusar. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Acusar, né? Acusar. Deixa eu pegar aqui, que isso aqui eu acho que é bem melhor, né? Aí, ó. Acusar, repreender, ó. Admoestar, exprobar, né? Censurar severamente. Então, quando ele chama Jesus à parte para reprovar, na realidade, Pedro chama Jesus para o exortar, para o admoestar, para o repreender. Olha a atitude do sanguíneo querendo reprovar severamente, censurar severamente o próprio Cristo, o Filho de Deus. Ele acabou de dizer, alguns versículos atrás, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora puxa ele pelo braço, chama ele à parte. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha aí. Chamando à parte, começou a reprová-lo. Olha aí. Eptimal, reprová-lo. Repreender, admoestar. Será que Pedro achou que ele tinha capacidade de repreender o Filho do Deus vivo? Que ele acabou de dizer. Aí ele tenta reprovar Jesus. Jesus percebe, olha o que Jesus diz para ele aqui, ó. Versículo 23. No 22 ele repreende Jesus. Olha o versículo 23. Mas Jesus, olha aí. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Mas Jesus voltando, disse a Pedro, arreda Satanás, né? Em algumas traduções, para trás de mim, Satanás. Olha aí. Tu és para mim pedra de tropeço. Ou seja, você está sendo, essa palavra sua, Pedro, o que você está falando agora, você está sendo para mim pedra de tropeço. Por que não cogitas? Por que não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens? Você está sendo pedra de tropeço porque você não está me falando das coisas de Deus, mas você está me falando de assunto humano, de coisas do homem, que não é para mim fazer. Ora, eu sou o Cristo, o Filho de Deus, compete eu fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus já tinha falado isso. Mas o sanguíneo, ele é um problema sério. É um problema sério. O sanguíneo que não possui o controle, a intimidade com o Espírito Santo, ele fala sem pensar. E depois que ele fala, meu irmão, aí não dá mais para pegar a palavra. Quantas pessoas você conhece, ou no seu trabalho, ou no seu convívio, ou na igreja, que ele é sanguíneo, e você tem que tomar cuidado com o sanguíneo. Porque o sanguíneo, sem o Espírito Santo, ele vai te falar algo aqui, te elogiar aqui, e aqui ele vai te detonar. Ele vai falar, mas tu é o cara. Tu é o cara. Aí quando você passou lá na frente, não, você tem que parar de ser assim, rapaz. Você tem que ser humilde, você é muito soberbo. A mesma mão que diz que você é o escolhido vai te repreender que você não pode fazer aquilo. Então, olha aí,
fala sem pensar, porque se ele tivesse pensado, ele tinha acabado de revelar, e o Senhor Jesus tinha acabado de elogiar ele. Aí ele estragou, tudo que ele fez, ele já estragou ali, né? É bem assim, olha aí. Então, nós temos aqui o temperamento, olha, sanguíneo, fala sem pensar. Olha, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, ó, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que o sanguíneo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que negar a si mesmo se negue. Tem que negar a si mesmo, tem que se segurar, tem que ter paciência, não pode a qualquer coisa que vem na cabeça soltar, não. Porque o nosso adversário, ele trabalha aqui, ó, ele assopra na nossa mente, e o sanguíneo que não tem o controle do Espírito Santo vai colocar as mãos pelos pés, porque vai falar sem pensar. Se ele pensar um pouco, ele não vai agir dessa maneira, ele vai agir diferente. Por quê? Porque o sanguíneo, depois que ele fala, depois que ele declara, e ele, quando ele dá uma esfriada e começa a pensar, ele muda a sua maneira de ver as coisas. É incrível isso, viu? Eu tenho vários amigos que são sanguíneos, tive muitos membros na igreja que eu já ajudei a orientar ou até mesmo a admoestá-los, aconselhá-los, e o sanguíneo, ele merece de muito aconselhamento, muita proximidade pastoral, proximidade com a Bíblia, ele precisa da proximidade com a palavra. Então você tem que perceber se você tem esse temperamento aflorado. Pastor, tem momento que realmente eu falo sem pensar. Tem que orar mais, meu irmão, você tem que orar, você tem que ter mais intimidade com o Espírito Santo, para que você possa trabalhar sobre esse temperamento, né? Para que você possa trabalhar sobre isso, tá? Então, você tem que trabalhar essa questão na sua vida, tá? Então, vamos voltar aqui. Ó, vamos ver aqui. Agora, ele também ele é explosivo, né? E fraqueza. Nós vimos lá do medo. O sanguíneo, ele se torna, assim, esse temperamento muito marcante, mas ele também tem a sua explosividade e tem as suas fraquezas. Fala sem pensar, é isso mesmo, depois se arrepende. Olha aí, em Mateus, no capítulo 26, o versículo 69 ao 75, a sua negação de Jesus é um ato impulsivo, característico do seu temperamento, que apesar de ser um reflexo da sua fraqueza, foi seguido por um arrependimento rápido em lágrimas. Lembra que eu falei para você que o sanguíneo ele fala sem pensar e logo após ele já se arrepende? Então, isso faz parte da impulsividade do sanguíneo, tá? Então, o sanguíneo, por ser muito impulsivo, ele fala isso. Amém! Temos aqui, ó, nosso irmão, Deus abençoe. Tem um pastor famoso e quando vem aqui no Pará, ele usa esse texto para dizer que Pedro ficou endemoniado. Quando falou isso para Jesus, o Senhor concorda com isso? Ele não estava endemoniado, né? Muitos dizem, se ele tivesse endemoniado, ele tinha prolongado muito mais essas questões. Quando ele chama Jesus, ele se deixa ser usado pelo diabo. Não é que ele estava endemoniado, tá? Existe uma diferença da pessoa estar endemoniado e a pessoa se deixar ser usado pelo inimigo, tá? Então tem pessoas que não estão endemoniadas, mas inconscientemente, por causa de não controlar seus temperamentos, eles se deixam usar. Eles se deixam usar. Por exemplo, é o que nós estamos falando do sanguíneo, né? Então Pedro é uma pessoa explosiva, sanguínea, por falar sem pensar, o inimigo assopra e ele se deixou usar. Quantas pessoas que às vezes o pastor não cumprimenta ele, às vezes cumprimenta 2, 3, passa por ele e não fala com ele.
Aí chega alguém do lado e fala assim, rapaz, o pastor tá bravo com você, nem te cumprimentou. E aí você deixa aquilo entrar na tua mente. Né? E às vezes você fica aquilo no coração, desce pro coração. Irmão, o sanguíneo fala sem pensar, vem na mente. Se ele deixar descer pro coração, meu Deus, irmão, ele vai fazer barbaridades, porque ele não pensa na situação. O sanguíneo não... Irmão, o sanguíneo não pensa. Eu estou falando do sanguíneo descontrolado, que não tem intimidade com o Espírito Santo. Porque o cristão que passa a ter intimidade com o Espírito Santo, e quando acontece isso, porque ninguém está livre de ter um pensamento mal, irmão, todos nós podemos ter um pensamento mal, tá? O problema é como você vai agir, ok? Olha, o próprio Deus falou isso para Caim. Olha, se você está agindo dessa forma, se você está pensando dessa forma, o maligno jaz à porta, e sobre esse sentimento você tem que dominar. Então, você pode pensar, ah, não, mas eu vou pecar. Peca, nós pecamos todo dia com os pensamentos, irmão. Ninguém controla pensamento, não. Ainda mais com o nosso adversário, conhecedor dos temperamentos, conhecedor da natureza humana, utiliza-se dessas ferramentas para nos tirar do sério. Quantas vezes? Então, o que o sanguíneo tem que fazer? Sabe aquela brincadeira que muitos dizem, ah, irmão, conta até 10. É uma ferramenta que nós devemos usar. Ah, o camarada te fechou no trânsito, irmão, conta até 10. 1, 2, 3, ó, deixa passar. Não haja pelo momento. Um cristão que professa Cristo não deixa e não age pelo momento, tá? Ele respira, ora em espírito, pede a Deus paciência. Se Pedro tivesse recebido o Espírito Santo, ele ia agir diferente. Como nós vamos ver daqui a pouco, Pedro depois do Espírito Santo. Né? Pedro depois que recebe o Espírito Santo. Então, olha aí. Olha a passagem. Estava Pedro assentado, olha aí, 26, 69, 70. Olha, estava Pedro assentado fora do pátio, aproximando-se uma criada e disse, também tu estavas com ele, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo, não sei o que diz. Nós conhecemos esta passagem. Nós estamos no curso médio em teologia. Você que é pastor, você que é líder, você que lê a Sagrada Escritura, você já conhece esse texto. Ou seja, esse texto mostra quando Pedro diz, não, Senhor, nós não vamos te negar, eu até morro pelo Senhor. E o próprio Jesus diz para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, antes que o galo se manifeste, 3 vezes tu me negarás. Olha o sanguíneo, o medroso. Olha o defeito predominante na vida de Pedro, o sanguíneo. É bom porque, eu não guardo nada, eu falo, tal, mas não se esqueça que ele também tem fraqueza. Não se esqueça que o medo, ele fica ao redor do sanguíneo, né? Porque ele, quando ele começa a ver o que ele fez, ele fica com medo. E o nosso adversário usa-se dessas situações. Ah, meu irmão, quando uma criada falou assim, tu estava com ele. Eu não sei o que você está dizendo. Aí saiu dali, foi para outro lugar, aí outra criada, outra mulher viu, olha, você é um deles, você fala como ele. Não, eu não sei de quem você está falando. E depois outra pessoa, não, você era um deles. Vocês conhecem. E aí Pedro diz o que? Não, vocês estão errados, não sou eu. E aí ele chorou amargamente. Porque quando ele acabou de negar a 3ª vez, ele ouviu o som do canto do galo. Né? Ele ouviu o galo cantar. E aí ele se arrependeu amargamente. Amargamente. Então, perceba esse temperamento, como ele age. Né? E quando você encontra, e eu vou dizer para você, hoje, devido à situação, os períodos que nós vivemos, esse momento em que parece que todo mundo perdeu a paciência, o temperamento que mais aflora e até comete assassinatos, né? Até comete aí situações graves, briga de trânsito incorrigíveis,
né? Qualquer coisinha já está partindo para briga. Isso aí é o temperamento sanguíneo. É temperamento sanguíneo sem o controle do Espírito Santo. Age sem pensar, fala sem pensar, mostra sem pensar. Ele age no momento, ele reage à emoção do momento. Porque se ele parar para pensar um pouco na sua família, nos seus filhos, quem está no carro com ele, irmão, ele nunca ia entrar numa briga de trânsito. E o que precisa, pastor? O que o sanguíneo precisa, irmão? Ele precisa do fruto do domínio próprio. Ele necessita do fruto do domínio próprio para controlar essa situação em sua vida. Então, busque os dons espirituais, busque a manifestação do fruto do Espírito. Irmãos, nós temos que orar e vigiar. A palavra de Deus diz, orei, orar e vigiar. Orar, oreis e vigiai. É vigiar e orar e vigiar. Agora, o sanguíneo só ora, mas não vigia, porque é sanguíneo, não deixa o Espírito Santo lhe controlar, e aí acontece esses contratempos aí. Mas vamos continuar aqui, né? Atos capítulo 2, versículos 13 e 14, e depois Atos capítulo 4, do 8 ao 14, e 1 Pedro 5, 1, 4. Após o Pentecostes, o Espírito Santo transforma o temperamento. Olha aí, transforma o temperamento e o fortalece para ser um líder firme, corajoso, com boa capacidade de se comunicar e inspirar os outros, tornando-se um líder forte, zeloso para a igreja primitiva. Olha agora Pedro, depois de Atos. Você vai ter um Pedro, nós temos um Pedro antes de Atos dos Apóstolos e o Pedro depois de Atos dos Apóstolos, da descida do Espírito Santo. Nós temos um Pedro diferente. Olha aí, o que acontece? Qual é a primeira reação de Pedro? Pedro ele subiu para orar com Jesus, não foi lá no monte? Foi para a oração armado. Não tinha o Espírito Santo, andava armado de uma espada. Uns falam que era uma faca comprida. Não sei o que era. Às vezes pode ser faca, espada, mas estava armado. Estava armado ali, se vir alguém pegar Jesus, eu arranco a peixeira e esfaqueio ele. Olha aí. Estava lá orando. Foi escolhido por Cristo para ir um dos três a chegarem mais à frente com Jesus, né? Porque quando Jesus chama os discípulos para ir no monte, uma boa parte deles fica no pé do monte. Vocês ficam aqui e agora vem comigo Pedro, Tiago e João. Aí Pedro, Tiago e João vai com Jesus até mais a metade do caminho. E aí Jesus fala, agora vocês ficam aqui orando por mim, que eu vou sozinho mais à frente, que eu agora vou entrar no Santo do Santo. Né? Jesus ali, ele faz uma oração do tabernáculo. O pátio, que é o pé do monte. Aí ele sobe mais para frente, chama Pedro, Tiago e João para adentrar ao santo. Agora vocês ficam aqui no santo lugar que eu vou entrar no santíssimo. E aí ele vai sozinho, porque só o sumo sacerdote pode entrar no santíssimo. Olha que coisa linda. Marca isso aí dá uma mensagem espetacular. E ele vai para o santíssimo, onde até soa gotas de sangue, né? E nós sabemos que quando o sumo sacerdote adentrava no santíssimo lugar, ele aspergia o sangue sobre a arca da aliança. Mas enfim, não é isso que eu quero dizer. Aí ele sobe, está orando. Pedro está dormindo, Pedro, Tiago e João está dormindo. Mas perceba que Pedro estava lá no santo lugar com uma faca. Pedro estava lá no santo lugar com uma espada. Termina a oração, eles descem. Aí eles descem. Chega o soldado para prender Jesus, o que Pedro faz? Já puxa e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E algum texto cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Outro texto, outro escritor vai dizer, era a orelha direita, e o nome dele era Malco. Vai dar o nome do sujeito e vai dar qual é a orelha, né? A orelha direita. Por que ele fala orelha direita? Depois você pode pesquisar isso aí. Por que cortou e ele deixou registrado na epístola, no evangelho, que era justamente a orelha direita? Ora, porque todo sacerdote
todo sacerdote, quando era separado ao sacerdócio, ele recebia a unção com óleo na ponta do dedão da mão direita, na ponta do dedão do pé direito e na ponta da orelha direita. Tá? Isso está lá em Levítico. Tá? Procura aí que você vai achar. Ele recebia a unção na ponta da orelha direita, do dedão da mão direita e do dedão do pé direito. E aí ele corta justo a orelha direita. Se ele era servo do sumo sacerdote, ele podia continuar o seu sacerdócio? Não podia mais. O sonho dele acaba ali. Ele não podia mais ser sacerdote. Porque todo servo de alguém, ele quer ser igual ao seu senhor. Como Josué era servo de Moisés e queria ser igual a Moisés. Se ele era servo do sumo sacerdote, ao mínimo ele queria ter também um sacerdócio. E aí o sonho dele vai por terra porque Pedro matou o sonho dele cortando justo a orelha direita. Se fosse a orelha esquerda, ele ainda podia receber a unção. Mas a orelha direita, sem a orelha direita, ele não podia. Jesus percebe, vai lá e coloca a orelha do homem no lugar. Olha que coisa linda, irmão. Isso aqui é coisa linda. Coloca a orelha dele no lugar. Aí Jesus conserta, né, a impulsividade de Pedro. Mas quando Pedro recebe o Espírito Santo em Atos, olha aqui, o que acontece? Outros, porém, ó, Atos capítulo 2, versículo 13 e o 14. Outros, porém, olha aqui, ó, zombando, diziam, estão embriagados. Olha o que o Pedro está ouvindo. Estão embriagados. Então Pedro se levantou. Olha, se levantou Pedro com os 11, né? Então Pedro se levanta com os 11. Talvez Tomé já tinha falado para Filipe lá. Ih, rapaz, agora se lá ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, aqui ele vai matar alguém. Não, aqui agora, porque ele é impulsivo. Ele fala sem pensar, ele não tem papa na língua. Ah, agora aqui ele vai matar alguém. Falou, o pessoal está zombando. Está falando que nós estamos tudo embriagados. Agora Pedro vai matar alguém. Olha o que Pedro faz. Erguendo a sua voz, advertiu-os. Olha aí, nestes termos, varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Algumas pessoas ainda costumam dizer que Pedro subiu numa cadeira, numa poltrona, numa mesa, em alguma coisa, subiu para falar com a multidão. Agora você pensa, um homem sanguíneo, um homem que não se segura, um homem que não tem medo, uma pessoa que ela é explosiva, sendo controlada pelo Espírito Santo. Meu Deus! Irmão, ninguém segura um camarada desse. Nem o inferno trava a boca dele. Ele cheio do Espírito Santo? Quando ele ficou furioso e voltou para falar com a multidão, muitos pensou, agora ele vai matar alguém. Muito pelo contrário. Ele agora chama a atenção e diz para todos, ninguém aqui está bêbado não, mas esta é a promessa profetizada por Ageu, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Santo Espírito. Ele começa a pregar, irmão, numa autoridade, o que os outros talvez não tiveram a coragem naquele momento, ou ficaram um pouco abobalhados com o que estava acontecendo. Pedro não, Pedro já foi para cima, meu. Pedro já subiu no ônibus, já estendeu a mão, eis que Deus está neste lugar. Eis que a mão de Deus está aqui. Sabe esses pregadores que tem coragem, irmão, de ir aonde eu e você não vai? Eles vão aonde eu e você não vai. Porque eles têm o seu temperamento impulsionado, controlado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é esses sanguíneos que Deus quer usar. Olha aí. E ele vai e prega. Sabe o que aconteceu, irmão, com a mensagem de Pedro?
o Pedrão, o que fala sem pensar, o descontrolado, quando recebe o Espírito Santo, quase 3.000 almas, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo naquele dia. Olha que coisa linda, hein? Meu Deus, maravilhoso demais isso, tá? As passagens destacam um Pedro impulsivo e entusiasta no início da sua caminhada com Jesus, mas que, com o auxílio do Espírito Santo, transformou as suas fraquezas em pontos fortes, tornando-se um líder carismático e resiliente. Se você é sanguíneo, use a sua habilidade de comunicação para falar do reino. Então, olha aí. Então, se você é sanguíneo, use essa habilidade. Ah, pastor, tem hora que eu falo sem pensar. Clame ao Espírito de Deus e deixe Deus usar a sua habilidade, essa comunicação, esse entusiasmo, essa força de querer fazer o agora, de querer mover o agora. Deixe Deus te usar debaixo do controle do seu espírito. Deus precisa dos sanguíneos. Sabe o que eu acho lindo, irmão? É que Deus ele não muda e não tira o temperamento. Ah, eu sou sanguíneo, eu vou morrer sanguíneo. Com certeza, você vai morrer sanguíneo. Porque Deus não vai tirar esse temperamento de você. Mas o Espírito Santo vai te dar o controle do temperamento. Aquilo que perdeu o controle por causa do pecado, agora por consequência do Espírito que habita em você, ele vai controlar o teu temperamento sanguíneo e vai utilizar do seu entusiasmo, da sua força, da sua coragem, do seu mover rápido e vai te usar a favor do reino. Então, deixe Deus te usar a favor do reino de Deus. Deixe Deus te usar, sanguíneo. Deus quer te usar, né, e quer te fazer prosperar, tá? Então, esta aula nós falamos do sanguíneo, aonde todo líder tem que passar a conhecer o sanguíneo. Na próxima aula, vamos falar aí do colérico. Quem é o colérico? Qual a dificuldade do colérico? O que Deus fez com o colérico? Então, o sanguíneo precisa do Espírito Santo para poder deixar que o Espírito Santo o use na mesma impulsividade. O Espírito Santo vai te usar na mesma explosividade, mas agora em favor do reino de Deus. Deus te abençoe e, como sempre digo, né, seja um explorador e não somente um turista. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima aula.